Bom dia, bom dia. Bom dia, Dulce. Dulce, amor, bom dia. Bom dia, bom dia. Que bom saber que você está comigo. Eu sei que você só vai estar ouvindo. Sim, porque eu estou na praia com os meus filhos e com a menina que eu estou a fazer babysitting, por Ó, isso não, pronto, não, é mesmo só ouvir, porque a qualquer momento tenho que correr atrás de alguém, mas amém, estou sei cá. que é, mas fico muito feliz. Eu estou tendo um problema muito sério, estou bloqueada no Instagram, não consigo enviar link nenhum, e a turma que estava participando. E agora não consegui, travou também o meu WhatsApp. Não sei Ah, o que aconteceu, sem conseguir enviar o link para o pessoal de acesso. Oi, sei. oi, meu cheiro, pastora Vânia. Oi, Obrigada. querida, bom dia. Vou ficar escondidinha aqui, tá? Tá, pode, Ouvindo. pode deixar, eu sei que você vai estar ouvindo. Eu estou falando Obrigada. que eu estou bloqueada no Instagram. Alguém me denunciou dizendo que eu estava mandando conteúdo imoral, né? Com conteúdo de exploração sexual, né? E fez essa denúncia por 3 vezes, dizendo que, ó, pra você ver, meu Instagram nem roupa, sempre cuida até da roupa que eu visto, né? Mas fez isso por 3 vezes, e aí o Instagram me bloqueou, não posso enviar link nenhum. E hoje o WhatsApp travou, então eu não consegui mandar para todo mundo sobre a aula de hoje, o link de acesso. Mas a gente vai começar e vai assim mesmo. Pois é. Misericórdia mesmo. Eu vou ter que ver uma outra forma depois. Como que eu vou resolver isso para poder não empatar, né, o nosso trabalho? De qualquer maneira, eu sei que vocês estão ouvindo. Eu vou começar então, porque também não consegui falar com todas. E a gente vai. Esses dias estão sendo tão gostosos, gente. Estou muito feliz. Hoje, o nosso encontro de hoje vai ser sobre do que eu sei, o conhecimento que eu tenho, o patrimônio que a gente descobriu ontem, né? Para o que eu posso ganhar. E aí a gente vai ver como é que a gente transforma tudo isso, aquilo que a gente já carrega, em uma possibilidade real de renda. Não precisa não, pastora, sabe por quê? Porque eu vou deixar depois essa aula disponível, então vou deixar gravada e vou subir no canal para quem quiser acessar depois, porque eu não sei como é que eu vou resolver essa questão do link para entregar de forma orgânica. Só Jesus na causa. Aí minha mãe, ela não entende muito bem, e aí ontem ela, ô, Pri, te bloquearam, e agora você perdeu o seu Instagram? Eu falei, não perdi o Instagram, mas perdi uma ferramenta que eu tinha de trabalho dentro do Instagram, que é o orgânico, né? Aquela entrega que a gente faz para todo mundo. Mas eu vou ver como é que a gente faz uma comunidade privada, eu não sei, que não empate esses bloqueios. Não é a primeira vez que isso me acontece, aconteceu comigo também no Facebook. A nossa página já estava já com 100 mil seguidores lá e engajado, mais uma comunidade de 18, e aí fizeram a mesma denúncia, ficamos quase um ano bloqueados, só que aí foi a penalidade foi bem maior, eu não podia fazer nada no Facebook. Bom, vamos lá então, né? Hoje eu quero começar. Hoje vai ser mais uma conversa, né? O nosso aulão, mais uma conversa. Para a gente trazer um pouquinho sobre dinheiro. Hoje eu vou falar especificamente sobre dinheiro. Ontem a gente falou sobre patrimônio e viu que o nosso patrimônio é aquilo que a gente já tem. Do contrário do que muita gente às vezes pensa, patrimônio pode ser sim o carro, a casa, o dinheiro no banco, o investimento, mas patrimônio também é aquilo que eu tenho
que são minhas habilidades ou conhecimento vivido, as minhas experiências de vida, e aquilo que ninguém mais pode tirar de mim, né? Ou seja, minhas histórias, aquilo que a gente viveu, ninguém pode roubar, né? Então, elas são únicas, são experiências, e isso é patrimônio. E ontem também a gente descobriu como transformar esse patrimônio em um valor percebido, né? Em valor percebido. E hoje a gente vai falar sobre dinheiro. Agora, como que eu transformo esse valor que eu sei que eu tenho, esse conhecimento que eu carrego comigo de minhas experiências, em renda? Como é que eu posso gerar esse valor ser percebido também por outras pessoas? E aí, parece ser que é algo comum, né, de se falar, mas existe também algumas crenças que às vezes impede, né, que carregamos, que impede principalmente da gente transformar esse valor em renda, em uma geração de renda possível. Então, hoje eu quero dar o primeiro passo, né, mais um passo, né, na verdade, mais um primeiro passo no quesito de falar exatamente sobre isso, sobre essa geração de renda. Porque reconhecer que temos um valor é muito importante, a gente viu até aqui. Mas chega uma hora em que a gente precisa fazer uma pergunta bem prática. Como esse valor que eu tenho, que você tem, que a gente carrega com a nossa vida, pode gerar uma transformação na vida de outra pessoa? E quando a gente percebe, é a partir daí que também a gente consegue começar a gerar renda. E hoje também eu quero propor isso sem romantizar, sem ter vergonha, né, da gente conversar, discutir sobre esse assunto, e sem aquela história de que dinheiro não importa. E dinheiro importa sim, né, gente? Porque dinheiro paga conta, a renda que a gente faz, ela também dá tranquilidade, possibilidade de escolhas, liberdade, qualidade também de vida, de tempo, que é o que a gente busca. E para muitas mulheres, ganhar o próprio dinheiro também significa recuperar uma sensação muito importante que a gente tem, né? A de poder decidir sobre a nossa própria vida. E esse poder de decidir é também algo que a gente, quando a gente conquista, é nosso e nos dá controle. Eu vou começar já aqui escrevendo algo para vocês sobre, já para a gente fixar, que ter conhecimento é uma coisa. A gente viu isso ontem, né? A gente tem muito conhecimento, conhecimento vivido de nossas histórias. Agora, transformá-lo em valor é outra coisa, bem diferente. Transformá-lo em valor é bem diferente. É isso que a gente precisa aqui conquistar a letra, tá bom? Dá para enxergar aí direitinho? Transformá-lo em valor é outra coisa. E uma coisa que eu percebi ao longo de minha caminhada é que a gente tem algo assim, saber, né? Ai, que bom. Saber fazer uma coisa não significa automaticamente saber ganhar dinheiro com ela, porque saber, ter conhecimento, às vezes a gente tem até demais, né? Se a gente for fazer aí, colocar tudo no pacote de tudo que a gente já viveu, a gente sabe muita coisa. Agora, não quer dizer que esse saber transforma isso em ganhar dinheiro, em fazer renda. E talvez seja exatamente aí que muitas de nós ficamos. A gente sabe, por exemplo, a gente sabe cozinhar,
a gente sabe ensinar, sabe cuidar. Só um momentinho aqui. Conseguiu entrar? Eu permiti aqui para um entrar. Até o permitido não foi. Então, voltando aqui, a gente sabe cuidar, né? A gente sabe fazer um trabalho manual, a gente sabe vender, a gente sabe lidar com as pessoas, sabe resolver problemas que às vezes para nós parece tão simples, né? E que para algumas pessoas parece que é uma habilidade que a gente tem, parece ser difícil. E aí vem aquela frase: mas isso de qualquer pessoa saber fazer é uma coisa, né? Todo mundo, talvez, o que é habilidade para mim, não é habilidade para você. Porque, um exemplo que eu dei ontem, a minha irmã arruma uma casa facilmente e rapidamente. Eu demoro um dia para arrumar a casa. A minha irmã consegue organizar o roupeiro muito rápido e muito bem organizado. Eu já demoro 2 dias para organizar um roupeiro. Eu sou péssima, não tenho agilidade e não sou muito boa em organização. Aliás, eu não sou boa em organização, principalmente do roupeiro. Mas ela sabe fazer isso muito facilmente. É o mesmo caso da Mari. Aí, por saber muito bem, às vezes a gente acha, e por ser normal, a gente acha que isso qualquer pessoa faz. O que eu faço, qualquer pessoa faz. Mas será? A pergunta é essa: será que qualquer pessoa faz o que eu sei fazer? Porque se fosse tão simples assim, ninguém pediria ajuda. Você já viu que às vezes a pessoa te pede ajuda para fazer algo que você acha que é tão simples? Ah, mas o bolinho que eu fiz é tão simples. É tão, é tão simples. O pessoal está mandando aqui e eu não estou conseguindo, estou permitindo e não está conseguindo entrar. Tá. Me perdoe aí, gente. Então, se fosse tão simples, eu creio que as pessoas não iriam perguntar como que você fez esse bolinho, esse bolo. Nossa, esse bolo de milho, fui tomar café na casa de uma colega e ela fez um bolo de milho. Ela falou, mas é tão simples de fazer, eu só bati no liquidificador. Aí eu falei, passa a receita, me ensina como fazer. Porque se fosse tão simples ter aquele resultado, a gente não perguntaria. Se fosse tão simples, as pessoas não pagariam por aquilo, por esse serviço ou por aquilo que você faz muito bem. Então, o primeiro passo é justamente a gente começar a perceber que aquilo que fazemos com naturalidade e que pode ser um dom, pode ter valor para outra pessoa, sim. Então, aquilo que a gente faz tem valor. E o interessante é que quando a gente percebe também isso, o que é fácil para você pode ser difícil para outra pessoa. Ó. Por exemplo, pastora Vânia fala inglês fluentemente. É algo que, para mim, é extremamente difícil. Quando está falando lá, eu falo I love you, né?
Mas quando já começa a falar outras palavras, eu já não sei distinguir o som. A escrita eu não acho que é tão difícil quanto a fala. Mas para ela é o quê? É simples. Já é uma habilidade. É até engraçado. A primeira vez que eu fui fazer meu voo internacional, tive que pegar o transfer, aí eu ficava bem assim com as passagens, transfer, gate, transfer, e dentro do voo, eu lembro que eu peguei para a África do Sul, das Emirates, né? E aí eu peguei e fiquei bem assim, com a caixinha de suco, eu falei assim, orange, né, que era o suco, né? Orange. Aí a aeromoça parou, olhou assim, e eu falando bem baixinho, com vergonha, né? Ela olhou assim, olhou, foi chegando perto, ela. Aí começou a aplaudir assim, very good, orange. E eu assim. Então, a gente acha que talvez eu sei fazer um bolo e penso só isso, mas eu só sei fazer um bolo, não é nada demais. Eu sei organizar uma casa, aí eu penso, né? Mas isso não é nada demais, é só organizar uma casa. Eu limpo a casa, eu sei ensinar, né? Aí eu penso, mas nem sou professora, eu gosto só de conversar, eu converso bastante. As pessoas acham que eu sei explicar alguma coisa, mas né, nem sou professora para isso. Então, a gente vai diminuindo o próprio valor nosso e deixa de ser um valor percebido. E uma forma que a gente pergunta, que pode mudar essa perspectiva como a gente olha as coisas, não é perguntar se isso é difícil para mim, é se isso é difícil para alguém, porque para a gente já tem a habilidade. Agora, a gente precisa saber se é difícil para o outro, se isso soluciona alguma coisa na vida de outra pessoa, porque é aí que começa a existir uma possibilidade de troca. Eu tenho uma habilidade, outra pessoa tem o quê? Uma necessidade. Qual é a minha necessidade? Falar inglês. É uma necessidade que eu tenho. Pastora Vânia tem a habilidade. Então, eu consigo o quê? Ajudar essa pessoa, porque existe um valor nessa troca. Enquanto ela traz o conhecimento, a solução, porque aí, nesse caso o conhecimento passa a ser solução, eu consigo perceber o valor porque eu tenho uma necessidade, que é o aprendizado a respeito de tal coisa. Então, o dinheiro, ele não nasce do conhecimento, a gente tinha visto também isso ontem, ele não nasce do conhecimento, ele nasce do valor que ele entrega. Então, o conhecimento por si só não adianta, ele precisa entregar alguma coisa. E é quando a pessoa percebe essa entrega, esse valor embutido nessa solução, é que ela paga por isso. Então, essa frase aqui, gente, que eu vou falar é muito importante, porque às vezes a gente pensa, eu sei muita coisa, então eu não deveria ganhar dinheiro, né? O que eu sei também são coisas do cotidiano. E eu posso dizer que não funciona assim, porque o conhecimento parado não vai gerar renda. E são essas pequenas coisas que a gente encontra no nosso dia a dia, que a gente faz sem gerar muito esforço ali, porque é natural, já está natural de você, você já exercitou tanto, você já faz tanto, que é natural. Por exemplo, ontem estava no nosso aqui encontro, a Lari, ela não corria maratona e não levantava todas as manhãs para ir para a academia. E agora ela falou assim que faz parte da rotina dela, que não gera mais um esforço. Ela já não consegue mais ficar sem correr.
sem levantar às 5 da manhã para ir para a academia, porque ela foi habituando a fazer isso. Então, o conhecimento parado, ele não vai gerar renda. O que vai gerar renda é aquilo que esse conhecimento consegue fazer na vida de alguém. Então, eu sempre penso qual é a solução, a transformação que essa pessoa pode ter através disso. Então, por exemplo, voltando em arrumar casa. Uma pessoa que sabe arrumar a casa, organizar o roupeiro, o que ela pode gerar de transformação na vida de uma pessoa? Ela pode prestar serviço de organização, ir lá na casa da pessoa e organizar. Ela também pode dar um curso, ensinar sobre organização. São muitas possibilidades, é um leque, mas o importante é identificar qual é o valor que eu posso gerar. Porque uma pessoa não paga simplesmente porque você sabe alguma coisa. Ninguém liga para o nosso diploma, ninguém quer saber de diploma, não, gente. Passou essa era. A era do diploma, eu não estou falando que estudar não vale a pena, né? Não é isso. Longe de mim, porque eu acredito muito no estudo, no caminho que a gente traça, buscando alguma coisa que a gente quer, né? Não é isso. Eu quero falar que antigamente, quando a gente até ia se apresentar ou conhecer uma pessoa, se conhecia pelo currículo. Meus pais moram em uma cidade pequenininha, no interior da Bahia, e lá eles falam bem assim, vou falar o nome aqui, porque ele nem mora mais lá, né, e eu brinquei isso diretamente com ele também. Vem Zé Luiz, gerente do banco. Vem fulana de tal, doutora. Então, antigamente, se apresentava até pelo currículo, mas hoje a gente já entendeu que isso em si não é importante, não é o que importa, porque adianta você. O currículo do médico vai fazer alguma diferença na sua vida? Não vai. O que vai fazer diferença na sua vida? É o que ele pode fazer com esse conhecimento. Então, hoje a gente já entende que o valor está aí. A solução que ele traz, quando eu chego lá passando mal, e ele compreende o que eu estou passando, identifica e passa ali uma solução. É isso que vai gerar diferença. Então, uma pessoa, ela não vai pagar simplesmente porque você sabe alguma coisa, ou porque você tem um currículo. Ela vai pagar porque aquele conhecimento ajuda a resolver uma situação. E ela quer aprender. Ela quer economizar o tempo dela, ela quer evitar um erro. É por isso até que a gente compra um curso, ou porque a gente vai num seminário, porque a gente olha para o tema e para as palestras que estão envolvidas e fala, nossa, isso vai me poupar um tempo ali, eu vou ter um momento de imersão, vou aprender e vou colocar em prática, vou alcançar alguma coisa com isso. Então, as pessoas, elas querem alcançar um resultado, quer facilidade para a própria vida. E quando a gente entende isso, a gente começa a olhar para o nosso conhecimento de outro jeito. Foi o tempo que hoje, sim, filho, hoje, por exemplo, o comportamento, a gente estuda o comportamento de consumo. Antigamente, as escolas de idiomas, elas eram muito voltadas em um método tradicional, querendo ensinar gramática, tantas coisas mais. Hoje, não. Hoje, as escolas, principalmente as que estão online, que estão abertas para o mundo, elas ensinam o quê? Você se desenrascar. Você ter uma solução específica para aquilo que você necessita. Então, por exemplo, você necessita fazer uma entrevista de trabalho e aprender francês exatamente para trabalho em marketing. Então, você vai fazer um curso específico somente de linguagem para isso. Eu preciso aprender para passear, para viajar. Esses meses atrás, eu comprei um curso online de francês porque eu ia para a França.
Então, eu queria desenrascar e não passar sufoco falando as frases e as coisas mais importantes em francês. Então, a pergunta deixa de ser o que eu sei. O que a gente sabe muita coisa. Então, a gente começa a perguntar o que eu sei que pode fazer para a vida de alguém, que pode fazer diferença, que pode trazer solução. E aí eu quero trazer aqui para vocês o seguinte: 4 palavras que precisam ficar na nossa mente, que é conhecimento. Vou deixar aqui 2 pontos. Conhecimento. Quando eu falo de conhecimento, eu estou falando daquilo que eu sei, eu estou falando da minha vivência de mundo, minha forma também de ver mundo, né, a cosmovisão, as minhas habilidades, aquilo que faz parte, que já faz parte de mim. Quando eu falo de solução, é aquilo, tá, vou fazer assim, é aquilo, solução, é aquilo que eu posso gerar na vida da pessoa. Então, primeiro vem o conhecimento que eu tenho a respeito de algo, e aí vem a solução. O que com esse conhecimento que eu tenho, eu posso gerar de valor? Olha, eu sou ótima para ouvir, não fiz psicologia, mas eu sou uma boa ouvinte. Geralmente não tenho argumentos técnicos, mas eu sou boa para ouvir, para aconselhar. Então, qual é o meu conhecimento? Meu conhecimento é que eu sei ouvir, tenho essa habilidade para ouvir e sei aconselhar. E a solução, eu tenho uma solução para dar. Depois vem o quê? O valor. Porque se eu tenho uma solução, eu vou ter um valor. Porque o conhecimento sozinho, por si só, não adianta se ele não tem valor. Se ele não tem solução. Se ele tem solução, ele vai ter um valor percebido. Então, as pessoas já começam a pagar, por isso que é uma troca, porque ela vai perceber o valor. E, por fim, vem a renda. A renda passa a ser o quê? A consequência. Você vê que não tem tanta força, tanto esforço, porque já tem o quê? Um reconhecimento. E quando existe, então, esse valor percebido, existe uma possibilidade de renda. Então, vamos imaginar uma mulher que já sabe cozinhar muito bem. Ela pode simplesmente continuar cozinhando para a família, mas também ela pode ensinar outras mulheres, né, a cozinharem. Ela pode preparar comida para vender. Ela pode criar receitas e fazer clube de receitas. Ela pode prestar serviços. Ela pode ensinar uma técnica específica, ela pode criar também um produto de receitas, como eu tenho uma amiga, que ela, inventando lá, fez misturando os ingredientes, fez uma pasta, que com essa pasta fazia flores, né, pasta de feijão. Ela assistiu uns vídeos coreanos, mais umas coisas do Brasil, inventou essa pasta de feijão, patenteou em muitas confeiteiras, e olha que ela nem era professora, e muitas confeiteiras começaram a utilizar o produto dela. Então, o conhecimento era o mesmo, né? O que mudou foi a forma como ela passou a transformar aquilo em alguma coisa que resolve uma necessidade. E isso, gente, é empreendedorismo. Porque o empreendedorismo não começa necessariamente com uma empresa com nome sendo aberta. Às vezes ela começa com a gente, o empreendedorismo começa com a gente detectando uma habilidade que já existe, que a gente já decidiu olhar com mais atenção. Então, antes da gente pensar, porque geralmente a gente pensa no produto, né? Por exemplo, quem gosta de vender já pensa assim, eu vou vender o quê? Vou vender calça?
vou vender lingerie, vou vender casas, vou vender carro. Antes de pensar no produto, a gente pensa na pessoa. Porque quando a gente pensa na pessoa, a gente consegue ver a necessidade. E cada pessoa, ela tem uma necessidade. Então, aquilo que eu tenho pode ir em encontro com a necessidade que o mundo tem. E é por isso que, quando a gente encontra a necessidade, a gente entrega valor. E um erro que eu acho muito fácil da gente cometer é a gente pensar primeiro no que eu posso vender e sair procurando uma coisa para colocar no mercado. E olha, gente, só vai ser mais uma coisa no mercado. Talvez dê até certo por um tempo. Mas chega um momento que o mercado satura, porque já tem muita gente vendendo calça jeans, já tem muita gente vendendo blusa, já tem muita gente vendendo carros. O que vai diferenciar é como isso vai ser feito, quando se tem um propósito de solução na vida de outra pessoa. Então, talvez seja mais prudente começar por outro lado. Quem eu consigo ajudar? Se eu sei fazer bolo, quem eu consigo? Que tipo de pessoa eu consigo ajudar com os meus bolos? O que essa pessoa está tentando resolver? Ah, ela só quer um bolinho para café, para as tardes de domingo? Ou ela precisa de bolos para poder revender no seu negócio? O que ela gostaria de conseguir fazer exatamente? Ah, ela precisa aprender inglês para poder viajar e para uma viagem curta de uma semana na Inglaterra? Ou ela precisa aprender inglês porque ela precisa trabalhar em uma empresa multinacional e ela tem que saber desenrascar? Então, onde está tendo realmente a dificuldade? Quando a gente começa pela pessoa, fica muito mais fácil entender o que a gente pode oferecer. E isso vale para qualquer coisa, gente. Você viu que eu fui do bolo à aula de inglês. Uma profissional que sabe organizar casas, uma mulher que sabe fazer doces, uma pessoa que entende de fotografia, alguém que sabe ensinar idiomas, uma mulher que passou anos trabalhando numa determinada área e desenvolveu uma experiência que outras pessoas estão ainda tentando adquirir, ou não precisamos inventar necessidade. Por quê? Ou seja, a necessidade, ela já existe. O que a gente precisa é aprender a enxergar a necessidade existente. Se eu consigo enxergar o que o mundo necessita, eu vou ver um leque de possibilidades. Então, a gente não precisa inventar uma profissão. A gente só precisa transformar uma habilidade que a gente tem em trabalho. Transformar uma habilidade em trabalho. É o que a gente precisa. E eu queria muito que a gente guardasse isso, principalmente as mulheres que estão pensando, né? Por exemplo, mas eu tenho mais de 40 anos, que é o meu caso, já estou com 42, né? E aí a gente vai seguindo, né? Já fiz tantas coisas e eu nem sei qual profissão que eu vou escolher agora. E olha, gente, quando a gente passa por várias profissões, a gente fica nessa, talvez, também, né? E... Mamãe, costela de Adão, sabia que costela de Adão tá para animais? Não sabia não, sei que ele tá acabando com minha costela de Adão enquanto eu tô aqui. Não deixa ele ficar molhando a boca, não. E aí, a gente também não precisa pensar, né? Hoje eu já descobri isso, que a gente não precisa
apagar tudo para começar do zero. Talvez a gente esteja olhando demais para nossa história, no sentido de, eu já fui isso, já fui aquilo, não posso, e agora vou recomeçar novamente fazendo outra coisa. É a gente olhar para a nossa história e ver tudo o que a gente aprendeu com ela. Porque uma transição, por exemplo, de carreira, não precisa significar que eu vou jogar uma vida inteira fora. Porque uma experiência, ela sustenta a outra. E, às vezes, significa pegar tudo que a gente já construiu até aqui, organizar em uma nova maneira de fazer. Eu mesma olho para minha história, né, e vejo muitas coisas que em momentos diferentes pareciam que, gente, não tinha relação nenhuma. Então, agora eu saí da confeitaria, né, trabalhei, dava aula, tinha lá a escola no Brasil, padaria, né, depois padaria, vim para cá, para Portugal, precisando me reinventar, fui para trabalhar na limpeza, depois restauração, limpeza de novo, restauração. Chegou um momento que na minha mente estava um sarapatel. Vocês conhecem sarapatel? Estava um sarapatel. Eu já não sabia, já não conseguia mais perceber. E achava assim, nossa, estou frustrada. Joguei tudo que eu conheci, tudo que eu fiz até agora, joguei na lata do lixo. E agora eu já não sei o que eu vou fazer. Mas, depois que eu percebi que uma experiência foi construindo a outra, aí eu percebi a importância que já existia valor escondido na nossa própria trajetória. Como assim? A confeitaria, depois as faxinas. Gente, faxina eu aprendi a ter resistência. Ter resistência, ser mais forte. E na confeitaria, eu aprendi a lidar com pessoas. Então, a gente vai unindo, unindo, no final a gente consegue ter algo que possa gerar valor na vida de uma pessoa e reconstruir. Então, peguei algo que eu gosto ensinar, com resistência, com aprendendo a lidar com pessoas, e aí a gente vai. Agora, eu tenho aqui algo que eu gostaria de fazer com vocês, para a gente pensar em algumas possibilidades. Eu trouxe aqui 4 possibilidades. Deixa eu ver se eu deixei aqui anotado. É isso mesmo. Vai embora. Antes de pedir aqui para vocês responderem essas perguntas aqui, eu só quero ajustar melhor aqui, porque sobre isso, gente, a gente não precisa enxergar somente um caminho. Então, por exemplo, você pode vender o que você sabe fazer, você pode vender o que você sabe ensinar, você pode vender um produto que resolve uma necessidade, ou pode prestar um serviço que facilita a vida de alguma pessoa. O importante é que a gente perceber que não existe só um caminho. Existe, sim, um leque de possibilidades que a gente vai combinar as nossas habilidades com a realidade e com o problema que a gente consegue resolver na vida de outra pessoa. E aí, tem esse caminho aqui, que eu quero também trazer aqui para vocês antes disso. São 4 caminhos. Quatro caminhos. Eu tenho um primeiro caminho, que é fazer, depois de fazer, ensinar, criar e servir. Só para a gente entender melhor. Fazer. Você faz alguma coisa para alguém. Isso é fazer.
Ensinar, fazer também está em prestação de serviço. Ensinar, você ajuda alguém a aprender aquilo que você sabe, ensinar. Criar, você transforma o seu conhecimento em um produto e servir. Você usa a sua habilidade para facilitar a vida de alguma pessoa. Então, existem essas 4 formas da gente poder fazer. E aí, por exemplo, eu falei da confeiteira que faz o bolo. Depois, ela também pode fazer o bolo, mas ela pode ensinar. Ela pode criar um livro. Depois, também, ela pode orientar confeiteiras. Não precisa ser esse caminho. Quero dizer que o mesmo patrimônio que a gente tem, o conhecimento, ele pode se desdobrar em várias possibilidades diferentes. Então, não precisamos também sair daqui escolhendo, eu só posso fazer uma coisa. Eu posso escolher algo e isso gerar várias possibilidades também. O importante é a gente pensar em começar pequeno. Comece pequeno. O que eu quero não é limitar você, que você precisa deixar de pensar grande, não é isso. Eu quero falar disso porque essa é a vida real. Porque tem mulheres aqui, por exemplo, que têm filho pequeno, tem mulheres que eu trabalho que fazem 2 jornadas de trabalho e depois estudam. Tem mulheres também que querem tempo para a família, ou que estão cansadas, ou que estão curtindo também uma nova fase da vida. E o que é importante aqui a gente colocar na nossa mente é que vocês não precisam exatamente começar um negócio estruturando várias e várias fases do negócio, né? Como eu vejo assim, às vezes as pessoas já se preocupando em fazer registro, fazer tanta coisa. Mas se eu quero empreender, eu tenho que pensar em tempo integral, eu tenho que pensar em abrir as atividades. Eu penso que não precisa ser assim. Às vezes, o começo é apenas compreender primeiro qual tipo de cliente e solução que a gente pode gerar. Qual o primeiro, como que eu vou fazer isso, como é que eu vou organizar? E isso a gente pode fazer em tempos também, não precisa ser integralmente, e pode ser parcialmente. Eu tenho alunas que estão comigo na imersão da Casa para o Caixa, que não tem esse tempo disponível também na rotina e estão encaixando apenas 2 horas do seu dia para trabalhar em um novo negócio, né, em uma nova solução que elas querem entregar para o mundo. Então, a primeira renda, ela não precisa ser grande, ela precisa ser só possível, é o que a gente precisa buscar. Eu gosto muito da ideia da gente pensar em ganhar dinheiro, mas pensar de forma possível, não de uma maneira que venha fazer com que a gente não consiga sustentar isso a longo prazo, mas fazer com o pé no chão. Tem gente que coloca, às vezes, umas metas, né, muito grandes, muito altas, não que não seja possível de alcançar, mas é muito mais fácil a gente abandonar. É muito mais fácil a gente tomar uma decisão de começar dando um passo de cada vez, mas entrando em movimento e fazendo aquilo, gerando. Primeiro, eu detecto a habilidade, depois eu vejo qual a solução, através dessa habilidade eu posso gerar, e depois eu vejo como transformar, que tipo de serviço eu vou fazer para transformar isso em renda. E isso eu acredito que é vida real, porque vida real, ela continua. Você não desiste, você não se cansa, porque quando a gente coloca algo que está fora da nossa rotina, muito fora da nossa realidade, da nossa vida real,
a gente se sente sobrecarregada e sente que a gente não está sendo respeitada pela vida, porque está cansada, fica fadigada. E o mais importante que eu acho é, enquanto tudo acontece, enquanto a vida está acontecendo, enquanto os filhos estão, a louça estão, a escola está, o marido está, o almoço está, a nossa vida também está caminhando. Porque a gente está encaixando de uma forma que é possível. Porque eu sei que vai ter um dia bom e vai ter também aquele dia que a gente não vai conseguir fazer nada. E é normal e está tudo bem. Isso não significa que a gente não pode construir alguma coisa. Isso significa que só precisamos construir de acordo os nossos termos. Então, cada um de nós temos as nossas habilidades e temos também o nosso tempo, a nossa rotina, a nossa individualidade, como a gente vai colocar isso para o mundo. E uma coisa muito interessante que o comportamento hoje de mercado eles estão valorizando todas as pessoas e pequenos negócios que começam com personalidade, que começam respeitando as suas individualidades. Porque aí não ficam coisas genéricas, nem de discurso pronto. Fica algo realmente singular, algo que tem a ver com você, com a sua pessoa, com a sua personalidade. Porque é isso que vai fazer diferença na hora de você entregar a solução. E aí agora eu venho para essas perguntas aqui, essas 4 perguntas, que seriam mesmo para identificação, né? A gente pensar em uma coisa que sabe fazer. O que você sabe fazer? Em que você poderia precisar disso depois? Pensar num problema que você consegue ajudar essa pessoa a resolver. E, por último, pensar em uma forma simples de oferecer ajuda. Tinha uma frase antigamente no Brasil, eu não sei se vocês acompanharam essa frase, Dulce não porque é portuguesa, né? Não sei se tinha aqui, Dulce, que as pessoas andavam nas lojas com uma camisa assim, escrito, posso te ajudar? E quase toda loja de produtos, assim, vendas, a gente entrava, estava lá, posso te ajudar? Porque parecia que já era assim, já diminuindo ali, poupando as palavras, né? Só que esse posso ajudar não é algo genérico. A gente pode ajudar quando a gente detecta a solução que a gente realmente vai gerar na vida do outro. E é isso. Não precisamos também criar um negócio inteiro. Precisamos encontrar o quê? Uma possibilidade de gerar solução, valor na vida de uma pessoa. Porque uma possibilidade que a gente consegue testar vai valer muito mais, meu povo, que uma ideia perfeita que vai continuar dentro da nossa cabeça. Então, quando a gente consegue detectar, ver essa possibilidade e já começar a colocar, a gente está dando possibilidade do nosso conhecimento virar muito mais do que apenas uma profissão, do que um serviço, do que um produto, e até do que uma renda. E sim, uma transformação, um valor para o mundo, né? Ontem a gente falou sobre o legado. Um legado que vai falar e vai continuar falando. Eu não sei o que cada um de vocês exatamente pensam sobre isso, mas eu sei que, por muito tempo, eu cheguei
e achei, fiquei pensando, que eu não tinha exatamente nada do que eu tinha poderia gerar renda. Então, eu ficava procurando qual produto eu ia fazer, o que eu ia fazer. Então, antigamente eu estudava muito, eu estudei muito, eu me formei em serviço social, trabalhei no terceiro setor por um tempo, cuidava de uma ONG, né, uma organização não governamental. Depois, achava que era pouco ser assistente social e fui lá e entrei na faculdade de Direito, comecei a estudar Direito, fiz até o 6º semestre, depois mudei para São Paulo devido à escolha familiar. Chegando em São Paulo, eu não consegui transferir minha faculdade em tempo recorde de manter bolsa de estudos. Isso, fiquei em casa parada, sem trabalhar, sem fazer nada, em um apartamento pequeno, comecei a fazer bolo. Bolos era algo que eu fazia sempre quando eu ia para a casa de uma pessoa, levar um bolinho. Eu sempre gostei de levar um bolinho para minhas amigas, para a família, ou quando alguém da família pedia para fazer um bolo de aniversário, um bolo de festa. Então, era um hobby. E nisso, morando em São Paulo, com o Caio ainda bebê, pequenininho, eu comecei a ficar muito sufocada. E minha linguagem de anti-estresse, né, de desestressar, é ir para a cozinha. Era ir para a cozinha, porque hoje não está mais assim, não. Era ir para a cozinha. Então, o apartamento pequeno, cozinha pequena, eu comecei a ir para a cozinha para cozinhar. Meu ex-marido chegava em casa, via a mesa repleta de comida. E aí, por isso, foi um mês e pouco, ele chega para mim e fala assim, Priscila, isso não dá certo. Porque eu chego em casa 9 da noite, 9h30, já comi, já jantei, já fiz tantas coisas, eu só quero tomar banho e dormir. Aí eu falei, não, não tira isso não. Eu preciso continuar, porque é a única coisa que eu estou fazendo aqui que tá me dando prazer. Aí ele falou assim, mas não dá, porque é muita comida que você está fazendo. Eu fazia bolo, fazia doce, fazia comida, arrumava a mesa toda cheia. Eu falei assim, então leva para o trabalho. Leva para o teu trabalho, porque eu preciso continuar fazendo. Aí no outro dia arrumei as marmitinhas, coloquei bem bonitinho, mandei para os colegas de trabalho dele. Ele chega do trabalho e fala bem assim, olha, minha colega de trabalho, minha chefe, falou para você fazer um bolo de 2 andares com pasta americana. E aí foi que surgiu a minha primeira encomenda, o meu primeiro bolo. Eu achava que o que eu sabia e o que eu fazia não servia para ganhar dinheiro. E olha, dali, gente, da cozinha do meu apartamento, de um fogão de 4 bocas, né, daquele pequenininho de 4 bocas, nasceu o ateliê Susana Bastos. Aí eu peguei a encomenda e, sem saber precificar, eu queria só dar de presente, porque eu achava que não tinha valor. E eu fiz um bolo bonito, né? Eu lembro até hoje que o bolo era tinha um fusquinha no bolo. E tudo isso eu ia aprendendo assim, aleatoriamente, pela internet, nos livros de receita da vovó. Pronto, foi assim. E disso surgiu a confeitaria, né? Vendendo por encomendas e tal. E foi crescendo, ao ponto de surgir também a minha primeira experiência dando aula. Eu achava que eu não era capaz, aí eu já tinha entrado na faculdade de gastronomia, já estava cursando o 2º ano de gastronomia, já tinha feito cursos na área de confeitaria, achando que eu nunca estava pronta. Aí surgiu a primeira oportunidade, foi quando eu fui dar aula, mas eu fui dar aula meio que forçada, porque eu tinha feito uma promessa de ajudar uma instituição que precisava na África, e aí, como a gente tem essa mente voltada para missões, né, eu pensei, é a única forma como eu vou ter, então vou assumir esse compromisso mesmo.
que era na África. Fui parar na África para dar aula na África. Mas achava que não estava pronta, eu achava que eu tinha que ter faculdade concluída, que eu tinha que ter tantas coisas. Então, eu não reconhecia esse valor. Eu achava que fazer um bolo, um bolinho, não, e nunca estava bom o suficiente para se tornar uma profissão e para gerar renda, né? Para gerar renda para minha casa, para minha família. E chegou um tempo que o meu ex-marido, ele foi demitido de um excelente trabalho que ele tinha, do qual a renda era muito boa, e pronto, a casa caiu, né? Não caiu toda, por quê? A renda que eu tinha de encomendas de bolo batia com a renda que era dele. Então, por quase 2 anos, a renda do ateliê, da confeiteira que fazia o bolinho lá na cozinha do apartamento, aquela coisa tão simples, conseguiu manter o funcionamento normal de uma casa sem perder a qualidade. Então, é isso, a gente acha às vezes que as nossas habilidades, que isso que a gente faz no nosso dia a dia, nunca tá bom, né? Nunca é bom o suficiente até perceber que pode gerar, sim, a transformação na vida de outra pessoa. E talvez isso aconteça também com você ou já tenha acontecido. E a nossa aula de hoje é sobre isso, para a gente conseguir transformar, né, essa nossa habilidade, que a gente já tem, esse conhecimento, esse patrimônio, e agora começar a gerar renda. Agora, por hoje, eu só quero encerrar o nosso encontro de hoje, antes de agradecer, eu quero encerrar colocando aqui a seguinte frase para a gente pensar. O que você pode fazer para ajudar alguém? Eu não estou falando assim de coisas que está longe, que está distante, mas se você olhar no dia a dia, pensando assim, na necessidade, eu vejo pessoas com necessidade e eu faço isso. Porque aquilo que pode ajudar alguém também pode gerar renda. Pode gerar renda. E é assim que eu quero fechar a nossa conversa, voltando para o começo, porque a gente não precisa inventar uma nova versão da gente. Até porque é tão cansativo, né, viver performando, né? É verdade. Obrigada, pastora. É sim. E a gente fica nessa. E o mundo também, o mundo que a gente vive, prega uma exigência muito grande sobre a gente, né? É muita coisa, muita informação, e requer também da gente uma mulher perfeita, uma vida perfeita, tudo perfeito. E a gente fica achando que a gente nunca tá bom o bastante para poder frutificar naquilo que a gente sonha, porque como mulher, a gente sonha, sim, ajudar a nossa família, ajudar outras pessoas, construir a vida nos nossos termos também. Então, tudo que a gente já aprendeu na nossa vida, tudo que a gente já viveu, as coisas que sabemos, os problemas que já aprendemos a resolver, né? Quantos problemas a gente já resolveu nessa vida? Né? Quantas experiências acumuladas a gente tem? Tudo isso é um patrimônio. E hoje foi esse passo importante para a gente olhar para esse patrimônio, não apenas como uma parte da nossa história, e a gente começar a enxergar como ele pode transformar em valor e trabalho e renda. Porque renda é necessário sim, e é muito bom ganhar dinheiro sim. Porque o dinheiro é o resultado, né? Quando vem a renda é o resultado do nosso esforço no sentido assim, daquilo que a gente faz. Nem sempre também a gente precisa se esforçar muito para gerar renda. Mas então, eu quero agradecer vocês a confiança,
Obrigada mais uma vez, Dulce, que está sempre aí. Obrigada, pastora Vânia, que veio para cá também, para apoiar, minha amiga de Jesus. Eu acho que Dulce participa da imersão. Eu acho que Dulce já deve ter ouvido eu contar a história da amiga de Jesus, que agora eu contei tudo, né? Esses dias eu fiz vlog, contei também sobre as amigas de Jesus. Gente, bom dia para vocês, obrigada. Que Deus abençoe. Beijo, beijo. Amém. Obrigada por tudo. Beijo, beijo. Tchau, Obrigada. querida. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.